Muito bem, meus queridos, minhas queridas, mais um episódio de O Podcast SA entrando aqui na gravação. E eu quero, como sempre fazemos aqui, agradecer os nossos patrocinadores inicialmente. Então, nosso muito obrigado aqui para Vero Vino, nosso muito obrigado para a Ótica Diniz e para a Vol Telecom. Daniel, fale aí das nossas plataformas, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. O homem das plataformas, né? Sempre lembrar que qualquer episódio do podcast precisa assistir com papel e caneta na mão. Porque quem tem mente aberta, tudo é aula, né? E aqui vocês já estão vendo agora, a câmera não fecha aqui, né? Então dá pra gente fazer o suspense com o Não tem mais surpresinha, acabou a surpresinha. Acabou a surpresinha. Mas eu vou falar, a gente está em todas as plataformas hoje de podcast, ou pelo menos nas principais, né? Não são todas, porque aquele RSS Feed a gente não tá. Mas a gente está no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer e no Spotify. No Spotify, assim como o YouTube, também hoje tem a disponibilidade de fazer em vídeo. Né? E hoje a gente vai falar de alguém aqui que fala sobre podcast, desbravou, vocês vão ficar sabendo aí. E no YouTube é o Podcast SA e no Instagram o _podcast _SA. Dentro do canal do Instagram, a gente coleta de vocês ali insights. Então, todo mundo que assistiu um episódio, comenta lá no Instagram, comenta também no YouTube, porque a gente vai começar a abrir agora, igual eu fiz hoje. Quem assistiu a live aí semana passada, uma live instantânea que eu fiz no podcast, para poder já trazer um insight de quem a gente vai conversar e fazer perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou abrir aqui no Instagram algumas perguntas que já fizeram. E aí eu vou passar a bola para Donzela. Nossa nova host. Porque tava muito um careca e dois barbados. Não tava bom não. Olá, Betinho. Olá, boa noite Serginho, boa noite Daniel, noite. Boa noite nosso convidado. Boa noite. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para você que está aqui escutando o podcast. Qual que é o nosso episódio? Qual que é o número do nosso episódio, Daniel? A gente já perdeu a conta. Já perdeu a né? conta. O que é bom sinal. Que é bom sinal, exatamente. E hoje nós vamos receber Maicon Oliveira, que é fundador do IBL, que é o Instituto Brasileiro de Liderança, e o Maicon também pode ser conhecido como o Maicon da Líder HD. Exato, É isso? muito bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês aqui, Alegria muito bom. nossa. Muito obrigado, Mike, pela sua presença. Maravilha. Muito bom ter você conosco, que tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana, rico, o pessoal vai gostar de ouvir. Que bom. Falar sobre liderança é sempre um tema muito bacana e muito interessante. Sem dúvida. Muito bem, querido, vou te pedir para começar aí Comece do começo. comece do início. Muito bom. Bom, para a gente se apresentar, colocar todo mundo na mesma página, né? Eu hoje tenho um negócio que é uma empresa, basicamente a gente desenvolve treinamento de liderança nas empresas, né? E a gente tem dois grandes pilares. O primeiro, a grande parte do nosso público nos conhece por causa do Líder HD. A gente tem um podcast, nós fomos precursores disso no Brasil, começamos na época que podcast era mato, né? A gente tinha que explicar para as pessoas o que é podcast. Que ano que foi isso? Isso foi em 2014, 15, né? Então, naquela época ali... Nem ouvia falar direito. Nem ouvi, imagina. Você tinha dezenas de podcasts no Brasil, pouquíssimos, assim, né? E quando a gente fala podcast hoje, as pessoas imaginam esse formato aqui. Exato. Que a gente está, né? Não do áudio, né? Do vídeo, né? E na verdade, o processo do podcast ele inicia quase que parecido com rádio, né? Então, um programa com narração, edição, aquela coisa, só que numa plataforma de streaming, né? De um streaming de áudio. Então, a gente começa naquela época ali, ficamos muito populares, o podcast Líder HD é um dos mais populares de liderança do Brasil, a gente está num nicho assim, bem específico, né? E somos muito conhecidos. E dali, por isso que o Líder HD me dá tanta dor de cabeça esse nome, porque o nome ficou mais forte do que o próprio IBL, né? Mas a gente, como empresa, criou uma plataforma de treinamento, então a gente vende cursos online, né, para pessoas físicas, mas o core do nosso negócio, de fato, é ajudar empresas no processo de desenvolvimento de liderança dos seus líderes e para fazer evolução cultural. Então, necessariamente, assim, na nossa carteira de clientes, se você for observar as empresas que estão conosco, elas têm, embora elas possam estar em estágios diferentes, todas elas estão fazendo algum tipo de transformação cultural. Uhum. Então, eu costumo dizer que você, quando tem um negócio, né, a gente tem a estratégia, a cultura e a liderança. É o tripé da macro assim, de uma empresa, né? Então, a gente entende para onde a estratégia está indo, o que eles querem de longo prazo,
né? Qual é o movimento que tem que ser feito com a cultura para ir para aquele futuro, né? Então, o que precisa ser desenvolvido, melhorado, o que tem que ser deixado para trás. E quem faz esse movimento, né, do presente para o futuro é a liderança. Então, a gente ajuda as empresas a trazer mais repertório para os líderes fazer essas mudanças com mais agilidade, né? E agora, tem uma coisa que eu não contei ainda, né? No nosso trabalho a gente tem um chamado de propósito muito grande. Por que eu faço o que eu faço, né? Eu fui diretor de empresa durante muitos anos, liderei empresas pelo Brasil, multinacionais, empresas de grande porte, e eu percebi, ao longo do tempo, tive que fazer vários cursos, me aprimorei, estudei, etc., pratiquei, né? E a gente vê o seguinte, que é muito importante você ter um conhecimento estruturado de gestão. Mas, de fato, as coisas que fazem você jogar outro jogo, levar uma empresa para outro nível, é a habilidade de lidar com gente, né? Quando eu entendi isso pela prática, falei, opa, tem uma coisa aí. E uma coisa que me chamava a atenção é que as academias ensinam pouco. Mesmo quando você faz um curso de liderança, um curso de gestão de pessoas, 90% é hard skill, é método, é processual, e técnico. 10%, exatamente, é técnico, né? E 10% é sobre mente humana, psicologia humana, comportamento, mentalidade e tal. São as pessoas que, na verdade, fazem as mudanças, as grandes mudanças acontecerem. E eu falei, pô, isso tem uma coisa que... Esse movimento, né, essa perturbação, né, eu como executivo na época, eu ficava, pô, tenho que falar sobre isso, me aprofundar sobre isso. E foi onde eu comecei a estudar mais esse lado humano, né? Eu sempre fui muito ligado nesse tema. Agora, do ponto de vista prático, eu acredito, né, acho que essa é a grande mensagem que a gente tem, eu acho que é o que atrai o público que a gente fala, né? Eu acredito, e todos nós acreditamos, né, no nosso negócio, a gente acredita, que liderança é a força mais potente que existe no mundo para provocar transformação. Se você for ver, todos os problemas que a gente tem no mundo hoje são causados por líderes, sem exceção. É verdade. Não é verdade? E provavelmente soluções também. Também. Por outro lado, né, como eu digo, né, eu fiz um TED e eu falava isso, né, por outro lado, eu abro falando isso, né, todos os problemas do mundo são causados por liderança, mas a solução dos problemas necessariamente partem de liderança. Qual é o fio da navalha? E aí é onde está a estrutura do que a gente faz. O fator decisivo, aquilo que vai determinar se uma liderança é parte do problema ou parte da solução, são os valores dela. E aí eu me tornei um grande pesquisador de valores, de consciência, né? Porque é isso que entranha na cultura, é isso que entranha no modelo de gestão e faz com que a gente possa levar as empresas para caminhos muito distintos. Né? Às vezes você vai encontrar uma liderança dominante, agressiva, competitiva e tal. Comando-controle, né? Comando-controle. Então ela leva a empresa num certo lugar, ela dá resultado, ela dá lucro, é bacana. No curto prazo, então, é maravilhoso. Né? Só que esse modelo é limitante. Chega um determinado momento que a empresa sofre, as pessoas sofrem, né? E a própria liderança, porque dá um trabalho desgraçado, cara, ficar empurrando os outros. Eu sempre falo isso, é o pior jeito que tem, cara. Você tem que ficar ali, né? Pô, meu Deus do céu. Aí a fala que a gente ouve das pessoas é a seguinte, pô, tá dando trabalho, a equipe não faz nada, né? Pessoal reativo. Então, o que a gente faz no fim do dia, né? É desenvolver a capacidade das lideranças de liderar movido por outros valores. O valor da aprendizagem, o valor da colaboração, o valor da construção conjunta, de olhar para fora, de você conseguir criar um ambiente. Eu acho que a palavra que a gente persegue é a seguinte: não perseguir lucro, perseguir prosperidade. Né? O lucro, cara, dar lucro é competência. Sim. Se você não der lucro, você é incompetente, ponto final, acabou. É sobre isso, né? Ô, Maico, quando você, geralmente, né, vou colocar aqui o trabalho que você faz parecido com uma consultoria, vamos dizer assim, né, um trabalho de desenvolvimento. Quando você falou que trabalha com grandes empresas, quando essas empresas te contratam, geralmente é para já aconteceu uma coisa, você tem que entrar já ali pontual curando, ou hoje você está num nível, né, ou isso é, né, qual que é o ponteiro aí dessa balança desse desenvolvimento? Você já tem que chegar já apagando incêndio, ou você tem um trabalho também de prevenção, de desenvolvimento de médio prazo? Como é que é isso hoje? Normalmente a busca, quando a gente está numa reunião de briefing com um cliente nosso, ele nos busca porque ele percebe que precisa ampliar o repertório dos líderes, né?
pessoal já tem processo, já faz algumas coisas, mas está sofrendo com gente, o ambiente não está muito bom, ou precisa levar a relação com as pessoas para outro patamar. Mas como eu falei, assim, o nível de maturidade das empresas, ela varia, né? A gente vê as empresas amadurecendo, isso vai atingindo níveis diferentes, literalmente. Então, a gente sempre começa fazendo um diagnóstico de cultura e gestão. Então, a gente faz uma pesquisa para entender o que aquela cultura valoriza, como é que está o repertório da liderança, entende o que eles precisam. Pergunto, né? Daniel, você quer ir para onde? Que direção? Qual o futuro de vocês? Né? Para onde você está olhando, né? O que te brilha o olho? Né? Então, aí a gente conecta esses pontos, entendeu? Então, a gente entrega o que eles precisam. No fim do dia é sobre isso, né? E eu vou dar exemplos aqui de empresas. Claro. Assim, por exemplo, você tem uma Ambev, que lá na década de 80 era pancadaria, aí depois entrou nos anos 2000 com processo estruturado, Falcone, né, aquela escola, né, da qualidade total e tudo mais. Aí veio a fase da tecnologia de movimento exponencial, eles começaram a ter dificuldade. E agora uma quarta onda, que está acontecendo quase que simultaneamente, que é de você ter uma empresa mais inclusiva, mais diversa, uma empresa que tem uma cultura que gera prosperidade para todo mundo. Aí a tecnologia já não leva mais, entendeu? Então, a gente ajudou muito a Ambev nesse processo de desenvolver uma cultura mais exponencial. Né? Você entra hoje dentro de uma cervejaria da Ambev, você não sabe se você está dentro de uma cervejaria ou se está dentro de uma empresa de tecnologia. É outra mentalidade. Tem uma molecada lá, cara, acelerando aquele negócio, é um ambiente efervescente, entendeu? É muito bacana. Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, um exemplo, Sicoob, uma empresa que é uma cooperativa, né? Eles têm um olhar diferente de um banco, né? Que gera resultado para o acionista, eles geram resultado para a comunidade. Então, ele já tem um ambiente mais calmo, mais acolhedor, mais leve, né? Tudo mais. Por outro lado, talvez eles precisem desenvolver um pouco mais de uma pegada de acelerar, de processo ágil e tal. Então, assim, não tem resposta certa, né? A gente precisa... Não tem padrão, né, Michael? Não tem padrão. A gente entende o que aquela cultura precisa, o que aquelas lideranças precisam e dá o repertório. E, na verdade, isso para mim é o que critica esses modelos que são funcionais, né? Essas métodos Six Sigma. Você vai usar um monte de possíveis ferramentas que, como você diz, são eficazes, são efetivas, mas essa mudança de pensamento hoje das pessoas, que hoje, se você não tem o porquê, o cara não faz. A gente trocou essa ideia aqui agora há pouco no Bastidores, primeira coisa, se você pegar lá uma empresa da galera mais antiga, a galera ainda está no chicote e funciona. E estão sofrendo, né? Eu acho que estão sofrendo. Estão arrastando, claro, né? Estão arrastando. E as empresas novas, se você não falar pro cara, amigo, é assim, sem assado, ele vai fazer, às vezes pela necessidade do financeiro e tal, mas dá 3 meses o cara vai falar, cara, isso aqui não conecta comigo. E ele tem totalmente... vai embora. Por isso que o currículo hoje em dia, as pessoas não tem mais aquele negócio, você fica quanto tempo na empresa? Esse cara ficou 6 meses em uma, 1 ano na outra, esse cara é ruim. Muito pelo contrário. Né? Esse cara, às vezes, ele está conhecendo, às vezes ele está mudando porque ele está vendo que não conecta com o que ele faz. Às vezes o valor dele não bate. Exato. Então está numa ascendente, né? Exatamente. Quer dizer que as troca empresas de que empresa de aprendizagem dele tá alta. as empresas que estão engessadas e não estão conseguindo acompanhar. Então isso é bacana pra caramba. Exatamente. É uma visão diferente. O mundo mudou demais. Mudou demais. Essa visão do empresário, isso é sem muito dúvida. Para o mercado isso é muito bom. Ele estava falando ali de treinamento de liderança e tal. Aí eu te pergunto, Michael, você faz treinamento para líderes. Isso. Normalmente, quando uma empresa te contrata, ela coloca a diretoria sob sua tutela. E aí você faz o treinamento em cima disso. Basicamente com a diretoria, com os líderes. Então, tem ou vários, não. quando você olha esses pipeline da liderança, você pode atuar com um nível mais estratégico, tem clientes que atendem no nível estratégico, tem outros que são táticos, que a gente tem turma de gerentes, e tem outros que são operacionais. Inclusive, a gente tem turma de formação, aquela turma que está assim, prestes a assumir um cargo, né? Então, para não pegar a pessoa, jogar lá e ela... sendo preparado. Que é meio o que acontece na regra geral, né? É o salve-se quem puder, bota lá, vai lá, cara, se vira. Vai lá, vamos ver se vai dar né? certo. Então, a gente dá aquele repertório inicial. Então, assim, a gente tem cortes de acordo com o gosto da empresa, de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Normalmente, lá no meu escritório, quando eu contrato alguém, eu tenho recebido muitos estudantes ultimamente,
por conta, inclusive, de um projeto que o Daniel participa comigo, um Sim. projeto Café com Estudantes e tal, para tentar levar um pouco do mercado para quem ainda está na faculdade, e a faculdade não ensina essas coisas. É verdade. E é muito comum encontrar nessas mesas onde tem estudantes assim com brilho no olho, querendo fazer acontecer, querendo ir atrás. Quando eu percebo um sujeito assim, naturalmente eu convido esse cara para se aproximar, vem cá para o escritório, vamos conversar, Claro. vamos ver em que você pode fazer, que coisa que eu posso colocar aqui. Põe pra dentro, depois a gente vê o que faz com o cara. Porque tem sido uma dificuldade tão grande encontrar pessoas assim. Aí eu queria transferir essa pergunta para você, como treinador de líderes e tal. Como é que é isso aí nas multinacionais, nas grandes empresas? Esse tipo de postura também é uma postura, vamos dizer assim, importantíssima com a ênfase que eu estou dando? Sim. Ou não tanto? Claro, não, O com técnico certeza. é muito mais importante. Como é que é isso? Com certeza, com certeza. A gente vê assim que as melhores práticas que a gente observa, quem está sofrendo menos em formar sucessores, porque se você pega uma empresa que tem um crescimento de 20% ao ano, vamos pegar uma empresa que está sendo bem gerida, está acelerada, ela está crescendo ali, vou falar de crescimento exponencial, estou falando de um crescimento moderado, 20% ao ano. Ela dobra de tamanho em 4 anos. E você dobrar de tamanho, isso vale também, né? A gente está aqui falando, tem pequenos empreendedores ouvindo a gente não se dá conta disso, né? Vou até abrir um parênteses para te responder. Você sabe quando que a empresa do empreendedor começa a parar de crescer, às vezes morrer? Porque o empreendedor ele não desenvolve o repertório técnico, né? Não capacita as pessoas, ele centraliza as coisas nele ou nela, né? Que está ali na frente do negócio. E aí o bracinho do dinossauro, ó, fica curtinho, né? E aí o que acontece? O camarada fala assim, não, só até ali não vai mais não, porque eu não consigo, né? Então, por quê? O negócio é a pessoa. Isso aí é uma tragédia. E uma coisa interessante que acontece é que você às vezes encontra empresas que foi crescendo nesse modelo do dono ali na frente. Eu brinco que é o sistema solar, né? É o sol e o resto é planeta, ninguém brilha. Né? Todo mundo girando em torno ali. Se o cabra morrer, acabou. Essa foi ótima. Modelo sistema solar, isso é uma praga, cara. Isso é um problema. Então, assim, a gente. Sistema solar. É meio buraco negro, pior ainda, né? Que você vai atraindo. Então, esse modelo, ele esgota a possibilidade de crescimento no longo prazo. Às vezes, a empresa pode faturar, não é raro encontrar, uma empresa faturando 30, 40, 50 milhões, já encontrei empresas de 100 milhões faturando isso, mas o camarada ali, ó, na unha, entendeu? Poder Rex. Concentrado, enfim. Isso não é um modelo perene, né, para o negócio. Você atribui essa concentração? Você atribui, às vezes, por ser a mentalidade, propriamente dita. Eu acho que a mentalidade vai estar sempre envolvida, sim, mas ela é mais presente nesse caso? Tá. Ou você entende que é o mais do mesmo? Porque muito acontece do cara, mas aqui já era assim. Isso. Né? Porque tem a mentalidade do centralizador, sim, e tem a mentalidade do preguiçoso. Vou colocar preguiçoso de um modo... Não chamando pessoas, mas é porque... Na minha visão, assim, na verdade... De desenvolver? É porque dá trabalho, né? Dá trabalho de desenvolver. Cultura. Assim, quando você encontra uma liderança que centraliza poder, o que tem ali é falta de repertório, ponto. Entendeu? A pessoa não consegue, ela não conhece outra maneira de gerir. Então ela toma a decisão, vai centralizando nela, né? E isso rouba completamente toda a autonomia das pessoas. E você acha que a pessoa, quando tem essa centralização, que o falta de repertório, ele também está aberto a contratar quem traga repertório? Porque são os mais difíceis. Normalmente são os mais difíceis, né? Eu vou voltar na tua pergunta, tá? Tranquilo, até um bom tempo. Eu não quero criar polêmica, mas o Daniel atropelou tudo. Não tem problema, que a pergunta que eu fiz realmente é uma pergunta muito difícil. Eu tenho certeza que ele está pensando. Com certeza. Só não deixa eu esquecer, pra gente não... Mas assim, porque você falou uma coisa da geração nova. O que acontece? Quando a gente olha o processo de maturação de uma cultura, eu de maneira muito simples, eu digo que assim, existem alguns níveis. O primeiro nível de cultura ou de liderança é a liderança centralizadora, que o modelo é mais baseado em experiência e tal. Então, assim, você vai encontrar ali empresas familiares ou aquela liderança que é muito centralizadora, tá? Com o tempo,
Se essa cultura se desenvolve ou se essa liderança tomar uma decisão, ela vai para um segundo patamar, que é um modelo onde você tem a visão mais estruturada. Você vai encontrar aplicações práticas daquilo que você vê na academia. Você vai encontrar um BSC, um planejamento um estratégico, você vai encontrar processo PDCA, enfim, você vai encontrar ferramentas de boas práticas de gestão implementadas. Que aí você tem ali uma visão mais racional, estruturada, mais previsível, né? Então ali começa a acontecer um ambiente de meritocracia estruturado, trilha de carreira. Então as empresas começam a ficar mais arrumadas. São setores, tem organograma, né? Enfim. Então o sujeito que está naquela fase lá, ele para passar dessa página para cá, talvez seja a mais difícil de todas, porque é uma quebra de paradigma absurda, né? Eu durante a minha carreira, por 2 vezes, eu estava dentro de empresa fazendo o processo de transição familiar. É uma trabalheira infernal botar a família para fora. Assim, é um negócio muito difícil. Eu imagino. Entendeu? Não é fácil, não. E para o empreendedor, para quem fundou o negócio, tem um negócio muito legal. Que assim, ó, ele cuida da empresa como se fosse filho. Entendeu? Tem um pai que cuida do filho com tanto excesso de zelo, com tanta proteção, que o filho não tem autonomia, não cresce, não desenvolve, e aí tem que seguir a profissão do pai, Então você fica aprisionado, fica emaranhado emocionalmente no mundo do pai ou da mãe, né? O dono faz a mesma coisa com o negócio. É a mesma relação, entendeu? Uhum. Então, essa relação de dar autonomia, dar conhecimento, treinar as pessoas, capacitar para poder distribuir um pouco mais do poder, isso é uma decisão muito difícil. Tem gente que sofre demais para fazer esse processo. E até é entendível, né, Michael? Normal. É um desconhecido, claro. Ficou tanto tempo funcionando bem daquele jeito. Claro. E agora vem um mundo novo falando que o cara tem que se modificar se quiser ficar no mercado. Exato. E aí o desconhecido gera esse, imagino, essa insegurança, né? Mas, mas eu acho que tem um ponto que eu acho que você deve lidar muito com isso, que é daquele cara que não quer compartilhar nada, sabe? Ele não quer, porque assim, né, ele falou, o cara gera 100 milhões. Uhum. Aí é o bracinho lá do dinossauro Rex, dando certo, né? Tá dando certo. Eu não quero compartilhar com você o meu segredo, eu não quero compartilhar com você como que eu fiz o meu caminho, a minha experiência. Eu não quero te dar isso, porque você pode sair daqui e abrir e me engolir, por exemplo. Sim, né? Eu imagino que isso exista, que isso seja frequente. Inclusive, isso é contra o momento, né? Hoje em dia, quem compartilha são normalmente quem cresce. Lógico. Exato. É outro modelo mental, né? Esse modelo mental. Eu costumo dizer o seguinte, inclusive, que todos dão lucro, né? Exato. Assim, funciona. Ele não está dizendo que não dá. Você está gerando, né? O que você está... Acho que é questão de visão lá na frente, né? Uhum. O que vai ser da empresa lá na frente. Essa mudança está muito mais relacionada a isso. Também, né? O sujeito morre ali, acabou. A empresa vai ficar muito refém daquela liderança, né? Então, nesse processo, para poder pegar a tua deixa lá, o que acontece? É preciso você, para suportar um crescimento, conforme eu falando de 20% e tal, tudo mais, você precisa formar pessoas. E você precisa formar líderes. Se você não forma lideranças novas, você está tornando o futuro da tua empresa sofrível, vai causar limitação no crescimento, você vai querer expandir, abrir uma empresa, uma filial nova, um negócio, não vai ter gente para chegar lá, você vai ter que contratar do mercado, a pessoa que vem do mercado vem com outra cultura, enfim, você arruma 1000 problemas. As melhores práticas que eu vejo hoje são de empresas que estão indo no mercado e formando. Então, assim, é preciso... eu acho que no mundo que a gente está hoje, não dá para esperar que venha nada, porque não vem mesmo, né? Pronto de universidade e tal. Não vem mais. Antigamente podia ter um pouquinho de esperança, mas hoje não vem mais, porque o mercado ele evoluiu numa taxa tão acelerada, as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande, que a universidade está 10 anos atrás. Mas não é por maldade, não. É porque não dá para acompanhar. Vou pegar um braço do meu negócio que tem muito a ver com o digital, né? Eu estou no mundo digital quando era mato também, né? Eu sou do tempo que o Hotmart tinha 3 pessoas na salinha e a gente ia lá conhecer o povo, era assim. E hoje eles são uma multinacional. Então eu conheci aquela turma no começo, né? Olha a velocidade que isso aconteceu. Se você for num curso de marketing digital na faculdade, os caras estão olhando para o passado. 4 anos atrás. Aliás, você está sempre olhando para o passado, né? Não tem jeito. As coisas evoluem muito rápido. Eu estou dentro desse negócio hoje e é frenético, assim, ó. Eu tô dentro, tô respirando esse negócio, comendo com arroz e feijão, e às vezes eu me deparo com isso e falei, meu Deus do céu, olha a velocidade que tá isso. Então, assim, você perde o compasso muito rápido, né? Então, as empresas, elas precisam se empenhar para formar.
Não importa o tamanho que você tenha, se é de 5 pessoas, se é de 50, se é de 5 mil, não interessa. Se não houver um esforço grande para formar pessoas, esse tipo de atitude que você falou aí é brilhante, assim. Bota para dentro, é talento, vamos detectar, bota aqui, a gente desenvolve. Às vezes não tem o melhor modelo, a melhor ferramenta, mas você está se empenhando para poder gerar talento ali dentro. Esse é o caminho. Isso aí tira o nosso freio, né? E esse cara, quando você coloca ele para dentro, igual no meu caso lá, normalmente, uma empresa que não dá esse tipo de formação, você está dizendo que as empresas hoje vão ter que obrigatoriamente se preocupar com isso. Se você não for uma escola, você está lascado. Todas, resumidamente. Né? Sem exceção. Sem né? exceção. Na Sem prática, exceção. sugestão como uma dica assim, para um líder seria o quê? Não, separa uma hora da sua semana, reúne seu pessoal e pega algum curso bacana e começa a pôr o pessoal ouvindo isso e vai fazendo esse tipo de... É isso? Na prática é isso? Você pode fazer isso de forma super estruturada se você tem uma empresa, que tem uma área, que, tem, né, que suporta investimentos. Não, para o pequeno empresário. Então, aí vamos ser pragmáticos. Você pode utilizar, não precisa inventar reunião, inventar novos rituais, não precisa não. Pega as reuniões que você já tem, de forma singela, simples, né? Quais são os temas que você gostaria que o pessoal desenvolvesse? Que tipo de comportamento, que tipo de mentalidade você gostaria que eles tivessem? Vamos trazer um texto, vamos ler junto, vamos apresentar um vídeo aqui, vamos bater um papo. É coisa de 15 minutos na semana, entendeu? Isso é absurdamente transformador. Né? Mas é absurdamente transformador. Eu vou dar um exemplo assim bem básico, tá? Eu vou fazer isso amanhã no meu história. Cara, é fantástico, assim, ó, deixa eu te falar, isso é fantástico. Nos idos, né, lá do começo dos anos 2000, eu era gerente de empresa, né, lá em 1900 e bolinha, em Guaraná com rolha. De empresa de quê? Fiquei curioso. Eu fiz a minha carreira na área de transporte e logística. Né? Então, assim, eu comecei bem novo nessa área. Com 35 anos, eu já era presidente de empresas nesse segmento. Atuei nas maiores empresas do Brasil nessa área. Né? Inclusive, a mais recente, antes de eu iniciar esse projeto, eu era diretor de operações na Jamef Transportes, uma empresa de transporte de carga de alto valor agregado, tem 3 mil funcionários e tal. Então, assim, eu vivi a realidade de quem tem 3 funcionários e você tem só 3. E, tipo, 3 mil. O cara faltou, exatamente é isso. Ele é fundamental. O cara faltou é tu, cara, né? Então, assim, eu tive 3 e tive 3 mil. Então, eu vivi a complexidade do negócio, né? Qual era o ponto? 3 e 3 mil. Certamente você deparou com alguns problemas iguais. Não, na verdade, ela te perguntou onde empresa de quê, você começou a falar de transporte e tal, e chegou nessa de 3 mil. Foi exatamente. Então, assim, eu fiz a carreira nesse negócio, né? E o que eu falo, assim, eu vivi, entendeu? Eu vivi essa realidade no dia a dia, né? É de implementar a cultura de compartilhamento. Eu gosto muito de falar que liderança, para mim, não é... Quando você fala liderança, você sempre pensa num gerente, num dono, num presidente da empresa, né? Isso. Eu já falo muito isso dentro do meu contexto também, que a liderança, para mim, é todo mundo. Sim. O cara tem que ter a mente de liderança. Sim. Ele não precisa... Ele tem que primeiro ser, né? Senão ele nunca vai ter. Primeiro você lidera você, depois você lidera a equipe, depois você lidera a empresa. É assim que a gente cresce. Não tem... Eu lembrei do ponto. Você me desculpe, perdoe. É que eu estava falando do treinamento. Então, lá atrás, eu era gerente de empresa. Tinha lá uma equipe de 100 pessoas, entendeu? E, cara, você não vai esperar o RH treinar. Não vai acontecer. O RH não vai descer a escadinha lá e fazer o... Né? Se acontecer, ótimo, que bom. Né? Mas a gente tem que pensar nos recursos que a gente tem. Então, o que eu fazia ali? Eu pegava grupos, células, 5, 6, né? em áreas diferentes. Então, por exemplo, o time de vendas. Vamos ler o livro Spin Selling do cara lá. Vamos ver a metodologia de venda. Vamos, cada reunião nossa, 10 minutinhos, um capítulo. Meu amigo, no final de um ano, os caras estavam voando, comendo com arroz com feijão, implementando aquele negócio, como é que a gente coloca aquilo na realidade. Então, você traz repertório técnico, traz aspecto de mentalidade, entendeu? E sabe qual que é a beleza desse negócio? Uma vez, ligou uma senhora, pediu para falar comigo. Eu era gerente de empresa na época lá. E aí, eu atendi o telefone, ela falou assim, tinha um encarregado lá, que tinha 30 anos de empresa, o cara mal sabia, essa é aquela pessoa que nunca leu um livro, entendeu? Sabia ler, escrever, mas nunca leu um livro. E aí ela ligou e falou assim, eu queria agradecer você, porque eu nunca tinha visto o Geraldinho pegar num livro na vida.
E ele tá lendo aqui em casa, que coisa bonita e tal, tudo mais. E o que Geraldinho, ele é orgulhoso, entendeu? E tem mais, cara, pegando e mostrando pra turma, ensinando a turma dele. Então isso gera... Reverbera, né? Pô, cara, é fantástico. Não, E é simples. E eu acho Simples. que a gente entra no que o Daniel falou, né? Que o líder não é só o alto escalão, né? O líder está em todo mundo. E aí você traz a sua equipe compartilha do conhecimento, dali você ouve, né? Grandes soluções podem nascer dali, né? Grandes desenvolvimentos podem nascer dali. Acho que isso é muito, realmente Sem dúvida. fundamental. A gente, olhando macro, assim, eu falei que toda vez que a gente vê uma liderança que concentra poder, ela limita todo mundo. Ela, inclusive, se a gente for olhar num plano global, assim, como governantes, são os que causam problema. Né? Pode observar que, assim, esse é o movimento de concentração de poder. E quando você vê as lideranças que distribuem, que compartilham, são essas que geram prosperidade. São essas que criam um ambiente próspero para as pessoas. São essas que criam aprendizagem. São essas que falam assim, cara, né, eu vou te ensinar tudo que eu sei, vamos lá. Né? Eu vou formar novas pessoas aqui. E sabe qual é a ironia? Quando você faz isso, você, você sobe, cara. Você deixou... Entendeu? As pessoas te empurram, né, pra cima. Você coloca o tijolo aqui, ensinou as pessoas, você sobe pro próximo andar para você edificar. Claro. Eu cansei de ver na minha carreira uma pessoa que não era promovida. Vocês já devem ter visto situação assim. Eu não vou promover o Daniel, não, porque o Daniel é muito bom naquilo que ele faz ali. Se eu tirar ele de lá, vai dar problema. Deixa ele lá. Entendeu? E aí, tu não tinha quem botasse no lugar, então você fica refém daquela posição, entendeu? Assim, é um péssimo negócio concentrar poder, cara. É péssimo. Do ponto de vista... vista... vi muitas vezes isso aí, mas isso aí pra mim, às vezes que eu convivi com isso, era a insegurança da pessoa pra ela perder o cargo. Qual que é o problema do líder que não tem, às vezes, as ferramentas, né? Isso. Ele fica com medo de compartilhar o conhecimento, com o objetivo do cara, com medo do cara ocupar aquele lugar. O que vai acontecer? Duas coisas. Esse cara, ou ele vai sair porque ele entendeu que ele não vai rolar, né? Ele vai sair, ou, deixa o Sérgio quebrar os... ele vai ver que aquilo ali não vai rolar, ou ele vai tentar, essa pessoa que está ali segurando, ela vai se tornar um negócio tão visceral para ela, de tentar me segurar, vou colocar esse exemplo, né? De tentar me segurar para eu não alcançar, que se eu for um cara esperto, eu vou fazer o meu trabalho reverberar de uma forma ou de outra. Ou seja, eu vou ocupar ou o lugar dele, ou um mais acima. Ou um outro numa horizontalização do negócio. Uma filial que você está abrindo. Né? Porque às vezes aquela pessoa está ali, que ela tem um conhecimento legal. E um outro problema do cara também que não tem a ferramenta ideal ele não enxerga a pessoa do negócio, ele enxerga o cargo, o que é a função. Ele deixa às vezes de promover uma pessoa, ele promove, né? Na verdade não deixa, ele promove uma pessoa porque aquela pessoa é bom naquele operacional, para um cargo de gestão, de liderança e tal, mas ele perde os dois cargos. Ele perde o gestor, porque aquela pessoa não sabe lidar com pessoas. Exato. E às vezes não quer. Né? E às vezes acaba com a falha. E aí perde talvez um vendedor, que isso acontece muito, né? Promove vendedor a gerente de venda. O gerente de venda, ele não tem que saber vender, ele tem que gerir pessoas. Tem que saber liderar a equipe, né? Acabou. Quem tem que vender, não é aquele negócio, não, você vai ser um bom vendedor, você vai ser um bom gerente de venda. Cara. Agora, é claro que tem os casos, né? Que dá para acumular, né? Mas é uma questão que você, enquanto líder ali, você precisa saber olhar e perguntar nas reuniões, né, de 1 a 1, cara, o que você quer da sua vida? O que você gosta da vida? Dei um exemplo em off aqui, hoje um aluno chegou para mim e falou, eu vou herdar fazendas, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, primeira coisa, vamos fazer uma holding, manda me procurar. Primeira coisa, vamos organizar essa bagunça. Sérgio advogado. Isso aí, ó. Mas é muito Aqui, legal. um brinde. Bem-vindo, Marco. Obrigado, saúde e alegria para todos. Eu falei com ele, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar pessoas. Porque você tem lá... Quantos funcionários? Fazenda, você tá ligado? Tem que estudar pessoas, porque hoje, pela idade que ele está, daqui, quando ele for realmente tiver funções de assumir, 18 anos, vamos colocar. A fazenda está em pé já. Não, então andou sozinha, com o sistema. Hoje, com certeza. Lógico. O sistema hoje gerencia, hoje já existe gerência. Né? Então o que você vai gerenciar? Compra e venda de bons insumos, de boas tecnologias e pessoas. Isso, exato. O resto um computador faz. O sistema fácil, dá indicadores. Você vai plantar agora, você vai plantar daqui 30 dias. Você só vai ter que preocupar
preocupar em achar o melhor grão. Isso aí o computador não vai fazer ainda. Tem uma coisa interessante, falando disso, uma coisa para quem ouve a gente também que é empreendedor, tem uma pergunta muito legal que eu gosto de fazer para os empreendedores que faz o cara levar o negócio para outro patamar. Que é assim, ó, você que está ouvindo a gente, né? Que é empreendedor. E assistindo a gente. Né? Todos os nossos canais. Quer que o Daniel repete? Não. Fica 10 minutos falando agora. A pergunta é a seguinte: o que é que você pode fazer para o seu negócio viver sem você? Que tipo de movimento precisa ser feito para que o seu negócio viva sem você, literalmente? Quando você começa a ocupar a tua cabeça com isso, não é fácil a resposta, nem estou dizendo que é simples, mas é o caminho que coloca o negócio numa curva diferente. Porque aí o bracinho do dinossauro vai acabar com a empresa, né? Fica limitado. E o problema do bracinho do dinossauro é que vem um meteoro te mata, vem um concorrente te mata, né? Às vezes eu vejo, esses dias eu estava passando numa via lá e vi uma farmácia abrir, a farmácia com o nome da via e tal, falei, morreu. Aquele ali dura um ano. Se ele crescer um pouquinho, já abre uma Pacheco do lado, uma raia acaba com ele, entendeu? Então, assim, sim. O cara nasceu já fadado, né? Então, a gente que tem... Você que está empreendendo, né? O que você vai fazer de prático para o teu negócio viver sem você? Né? Inclusive, depois, contrata aí para fazer estudo de holding, estamos aqui. Agora, Maicon, eu queria que você falasse para a audiência os tipos de líderes que existem. Você falou do dinossauro, eu lembro que eu vi eu já li, eu estudei que falava sobre isso, né? E tem o dos macaquinhos. Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso. Existe uma infinidade de abordagens sobre isso, tá? Eu vou te falar a nossa. Tá. A gente parte de um princípio que o que diferencia a maneira como uma liderança pensa, fala, age e tem seus resultados, depende do nível de consciência dela. E a gente, na natureza, no mundo, a gente vê vários níveis de consciência, infinitos níveis de consciência. É um tema grande e tal. Mas para ajudar as pessoas a entender isso, a gente demonstra 5 níveis que a gente observa dentro das empresas, prioritariamente. O nível 1 de liderança é a liderança mais emocional, ela vai reagir ao meio. É aquela liderança mais impositiva, centralizadora, concentra poder, tem uma relação de poder com as pessoas, né? Tem um certo medo no ar. Às vezes não é aquele medo de sentir pavor. Às vezes é pavor também, mas é aquela relação onde as pessoas não falam o que pensam. Meio sabe? Pai ali, não? Pai meio também, paizão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, existe uma atmosfera de poder. Baixa o clima quando ela chega, né? Tem. Às vezes, exatamente. Não ri, mas acontece. Você sabe que às vezes o ambiente pode ser até informal, mas na hora de falar o que pensa, não pode. Não né? pode. Então o ambiente de nível 1 é assim. E tem uma característica, né? O modelo de gestão desse nível é mais desestruturado. É um pouquinho mais desorganizado. Os resultados são mais voláteis. Oscilam mais. Nível 2 de liderança. É a liderança metódica, racional. Utiliza métodos, processos, né? Então a liderança ela vai priorizar, como é que fala, sustentação, né? Organização. Ela quer a coisa mais previsível. A palavra é essa, quer mais previsibilidade, controle. A relação de comando e controle é no nível 2. O nível 1 eu mando, você faz e pronto, né? Então o nível 2 é aquele chefe que abre a reunião. Sim, vai, à vontade. Que abre a reunião, gente, eu sou um colega de trabalho de vocês, tá? Só que um colega de trabalho que tem sempre a razão. Me tenham como um colega de trabalho. Só que eu tenho sempre a razão. Esse é o nível 2. Esse é o nível 1. Nível 1. Esse é o nível 1. E depois tem uma curiosidade, vou te falar como cada um fala. É muito nível legal. 1 é chibatada, né? Então, nível 1, pressão. Nível 2, controle. Nível 3, ele já vai trabalhar mais o aspecto da mente, é mais mental, com viés de inteligência. Então é mais inquieto, gera mais transformação, faz mais as pessoas falarem, tem um ambiente que pluga mais tecnologia, que desenvolve mais aprendizagem, deixa as pessoas, encoraja as pessoas a estudar, a se desenvolver e tal. Então você tem um ambiente mais efervescente. Uma cultura de nível 3, que assim, uma empresa é a média da cultura dos líderes, né? Então, você pega uma cultura de nível 3, é uma empresa efervescente. Se eu puder pegar assim, uma caricatura, a empresa é uma startup, né? Uma empresa de tecnologia tem muito esse espírito. Mas você pode encontrar uma cervejaria que tem um ambiente de nível 3.
tá? Não está restrito problema, né? Um cartório que tem um ambiente. Uma empresa de transporte nível 3. Você pode encontrar qualquer coisa, entendeu? Nível 4. O nível 4, a pessoa fez a viagem mais longa que o ser humano faz nessa vida, que é daqui para cá. Então, ela se permite conversar, acessar as pessoas com o coração. E o que tem no coração da gente? Alegria, bondade, gentileza, generosidade. Tem né? o que a boca não esconde, né? Tem o que a boca não esconde, né? Tem amor, tem afeto, tem alegria, né? Então, você já se relaciona com as pessoas sem medo, você tem empatia, de fato você acessa. Então é aquela liderança que sabe a história das pessoas, o que preocupa, né? Como é que a pessoa está ali, ela se preocupa tem em criar interesse, né, com a pessoa. Genuíno. Genuíno, de Genuíno, verdade. Porque eu já vi muito desse interesse também no nível 1. Tá, De mas liderança. aí... Que também, não, o cara Ah. chega para resolver, Uhum. tá tudo bem, o que você precisa. Mas aí é talvez daqui não pra Tem uma cá. relação tão de genuíno, troca, né? É. tem um interesse. Não é genuíno. Você fica me devendo. É. Então, assim, tem Eu uma... sei que você está passando por um problema, então eu vou te ajudar, mas agora você deve aqui a Isso, empresa. Né? Numa liderança de nível 4, ela é totalmente desprendida. Entendeu? É assim, tem um desprendimento. É verdadeiro, né? E nesse ambiente, pela primeira vez, uma empresa, uma pessoa vai experimentar o que é colaboração, porque o resto é conversa para boi dormir, tá? O que tem antes para ir não é colaboração. Trabalho em equipe, não sei o quê, metodologia ágil, ótimo. Colaboração é quando eu coloco o interesse do coletivo acima do meu. Eu não estou me matando para fazer minhas metas, você que se dane, né? Então ali você tem um ambiente muito mais próspero, muito mais leve, alegre. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou no nível 4 ainda, tem um quinto que eu não vou falar, tá? Quando você pega as empresas listadas em bolsa de valores, para não parecer que isso é romantismo, né? Quando você pega as empresas listadas em bolsa de valores, as empresas de nível 4, que têm políticas, metodologia de gestão, porque tem metodologia de gestão de nível 4, né? Que tem estruturada em interesse de nível 4, elas têm mais EBITDA, elas têm mais resultado, entendeu? Eu tô falando de resultado mesmo. Lucratividade. Lucratividade, né? E elas geram um ambiente muito mais próximo para as pessoas. O que acontece é que na medida em que você evolui como líder, você consegue gerar resultado, gerando mais prosperidade e deixando menos passivo. Porque a liderança de nível 1 dá resultado, mas ela sai quebrando tudo, né? Tome assédio moral, tome ação na justiça, tome não sei o quê, né? Então, assim, você vai carregando você vai deixando um monte de corpo para trás, né? Vamos falar assim. Então, a gente vai evoluindo assim, né? O quinto nível... O líder pisa na nuvem, né? Já tá suave. É uma coisa maravilhosa. De ouro. Ele voa, ele chega... Eu adoro essa atriz. Parece. Isso é uma atriz, cara. Isso é uma atriz sensacional. Eu já tô aqui. Eu tava assim, a minha é 3. Não, a minha é 4. Agora é 4, é 5. Vamos lá, vamos assim. Agora vamos pedir. É um, tá? Mas só para lembrar, porque é muita informação. É opressão. Impressão. 2, controle. Controle. 3, mentalidade ágil, crescimento, aprendizagem, evolução. Top. O Elon Musk é 3, né? Ele quer aprender, velho. Ele não tá nem aí se vai explodir 1000 foguetes. Ele vai botar o foguete no ar. Por acaso ele ganha muito dinheiro. Então, assim, ele não tá atrás do dinheiro. O dinheiro que tá atrás dele. Você percebe que vai mudando a relação? No nível 1, o cara tá atrás do dinheiro. Ele tá desesperado atrás do dinheiro, né? No nível 3, ele, é inovador e tal, tudo mais. Agora, você pode ser uma cafeteria na esquina, na Rua Alfred ali, de nível 3, cara. Claro. Olha só, atenção, você que tá me vendo aí, pessoa. O nível da tua liderança, o nível da tua cultura é uma escolha. Pouca gente para pensar sobre isso. É isso que eu ensino, né? É isso que eu acho que esse que é o ponto. É uma escolha. A gente vê, em linhas gerais, as empresas e os líderes inconscientes sobre isso, né? E, no entanto, você pode escolher. Quer saber o 5? Quero saber. Mas é muito bacana você falar isso, antes de você falar do 5, porque Sim. o que a gente percebe quando conversa com você Sim. é que esse tema é um tema que fica muito no campo da subjetividade. E quando se tem alguém que chega para fazer um treinamento em cima de um tema que realmente é muito subjetivo, é perfeito. As pessoas estão falando com a escolha, beleza, mas muitas vezes elas escolheram aquele nível que não está sintonizado com o negócio dela, porque ela não conhece o outro. Sim. Né?
Falta de É uma repertório. escolha. Exato. Beleza, mas a escolha é porque só tinha uma opção. Eu não Exato. conheço outra Ela coisa. nem Eu pensou. vi fulano trabalhando nessa E eu época acho inteira. Ela replica, às vezes, um modelo, né? Inclusive, o seu tipo de trabalho que eu imagino, assim, imagina, agora eu tenho consciência, né? Porque antes eu escolhi o nível 1, o 2, o 3, mas eu não sabia, mas agora eu sei. E aí, saber te traz uma responsabilidade imensa sobre Exato. seus atos. Mas- Exatamente. Sabe o que é o principal nisso aí, na minha visão? É que é o seguinte, eu posso ser hoje um 1 e posso querer adotar o 2, o 3, o 4, perfeito. Só que o que acontece? Eu posso pegar toda a sua apostila do 2, do 3, do 4, engolir e, entre aspas, vomitar no time. Mas eu preciso me mudar. Se eu não me mudar, velho, Com certeza. eu não vou Não, fazer você pode ler o que você quiser. eu não tem vou jeito. fazer a 3. Então, assim, primeira coisa que É o tem querer. que ter, não é o cara não é nem querer implantar, é ele querer se desenvolver. Isso. Porque ele tem que entender também isso, né? Só vai implantar se conseguir Você desenvolver. transborda. Liderança, ela é exemplo, porque exemplo arrasta, né? Verdade. Você faz, as pessoas acabam fazendo. E aí você faz uma vez, o cara, pô, ninguém copiou. Não desiste não. Na terceira, na quarta, na quinta vez, o negócio já está rodando, né? Sem dúvida. Agora a quinta eu quero saber se é rodando. Vamos lá. Ah, andando nas nuvens? Caramba, Com você já certeza. pode O Sérgio já tem certeza que o Sérgio é a 1. Ah, Tô Sérgio. brincando, Sérgio. Eu vou dar uma pista, assim, olha o que acontece, né? Brincando, Sérgio. Quando você é uma liderança, quando você tem uma consciência, né, mais primitiva, você está olhando para você, para os seus interesses, você é responsável por você e ninguém mais. Entendeu? Então, assim, existe um certo, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, mas o vetor é por aí. Existe um certo egoísmo, né? Quando eu coloco 2, eu falo, peraí, isso aqui tem que viver sem mim, né, cara? Se eu morrer, como é que fica o povo aqui? Então, eu vou botar 2 aqui, estrutura o negócio, cria um caminho, né, sucessão, blá, 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 né? 3, vamos desenvolver a turma aqui. Então, assim, eu vou colocando mais gente nesse raio nosso aqui e o interesse vai indo para fora. No 4 eu já começo a ver todo mundo. E é interessante porque no nível 1 o cliente é minha aposta, é meu cliente, né? Você entra numa loja para comprar um calçado, dois vendedores saem na porrada para poder ver quem vai vender o tênis para você. Aquela coisa, vocês já viram essa cena, né? Na Araújo. Insuportável. Você vai na drogaria aqui, a pessoa nem te atendeu, você pode entregar um cartão? Não, a pessoa, ela quer... Não, é o código de barra que ela ganha uma comissão. Você não me atendeu? Não quer nada, então não. assim, Não a relação é interesseira. No nível 2 eu quero te dar um produto confiável. ISO 9000, Six Sigma, vou te dar aqui de cada 1 milhão de produtos tem um com erro, né? Então eu controlo o erro. No nível 3, eu quero te dar facilidade, né, cara? Então assim, você vai ver no aplicativo e tal, é rápido e tal, passa no caixa, tudo fluido, você mesmo paga, lidar comigo é fácil. No nível 4 eu te dou uma experiência. Aí eu estou preocupado com você, eu estou vendo você, qual é a sua necessidade, eu estou de fato olhando para você no meu ambiente aqui e falar, cara, o que eu posso fazer para essa pessoa passar por aqui e sair melhor, né? Empresa de nível 4, Laboratório Fleury em São Paulo. Lá eles tinham um problema, né? As crianças chegavam lá para fazer uma tomografia computadorizada, arrumavam uma gritaria, uma choradeira, a mãe ficava desesperada, fazia o exame 5 vezes, dava prejuízo, porque aquilo, as máquinas, né, caríssimo aqueles exames e tal, e a criança desesperada, tá entendendo? O que eles fizeram? Contrataram empresas de experiência de cliente, e eles já são muito preocupados com isso mesmo, eles são empresas de nível 4, um laboratório de análise clínica. Aquelas máquinas que ficar parada 10 minutos está dando prejuízo, né? Exato. Tem que ser uma sequencial, marca exame de madrugada, não é isso? Exatamente, não, e você perdeu um exame daquele ali, você jogou dinheiro no ralo, né? Quando a criança vai lá fazer o exame agora, tem a turminha da coragem. Chega uma fada madrinha, pega na mão da criança, bota uma capa de super-herói. Super-herói, olha só, vamos comigo, agora você vai entrar aqui na Ganha o caverna diploma da coragem. e tudo Caverna, mais. negócio. E ali, ó, vem um dragão. Cuidado que você ouviu o barulho do dragão. É o barulho da ressonância magnética. Né? Até medo, Cuidado e tal. Quem já fez sabe que é terrível. E aí, você fica aí que eu tô aqui acompanhando você e tá no seu que. A criança sai dali e fala assim, quero de novo. Né? Com certeza. A mãe fica feliz. Mudou a experiência. Eu te pergunto, você pagaria, né, 10, 20% a mais para o seu filho ter essa experiência? Não, no caso, para o seu filho fazer o exame. Né? Exatamente. Pagaria. Entendeu? Queria chegar chorando, né? Então é sobre isso, né, cara? Você começa a olhar, tem uma pessoa ali, você olha para as pessoas, para o colaborador, para o fornecedor, né? O nível 1 você quer matar o fornecedor, né? Você Quer sugar, né? Quer matar. Então, o que vai acontecendo é que você vai colocando o teu interesse mais para o outro. No nível 5, o que acontece
é que o propósito da pessoa ou da empresa é o outro. Então, tudo é feito ali. Você tem todo o aprendizado de planejamento, organização, tecnologia, você tem áreas, tem organograma, você tem RH, você tem TI, você tem tudo que uma empresa tem. Só que o propósito dessa empresa é o outro. Um exemplo de uma organização de nível 5, o Médicos Sem Fronteira. O Médicos Sem Fronteira, o propósito dele é cuidar do outro. Então, a gente cria uma empresa, tem um negócio, eles têm uma área de marketing, por exemplo, super potente, tem 30% de EBITDA, sabia? É mesmo? 30% de EBITDA os caras dão, reinveste no negócio e tal, investe em marketing. Então, Mas assim, eles recebem muita doação, né? mas é competência, é o business, entendeu? claro, É business, claro. né? Então os caras Marketing muito bem feito. usam toda a ciência de negócio para o outro. Eu estava com um cliente nosso essa semana, a Fundação Educandário, empresa de Ribeirão Preto. Eles são uma fundação sem fins lucrativos que foram financiados por uma família. Hoje a gente consegue outros fundos, né? Eles têm inclusive um grupo de executivos lá extremamente arrojados. É bonito de ver o trabalho. E eles cuidam de 1.700 crianças gratuitamente com ensino de qualidade. Então, assim, o propósito do negócio é o outro. Quanto que eles ganham, quanto que é pro lucro para eles? Zero, não é para eles. Nossa, esse lucro eu acho que é muito maior do que qualquer outro. Muito maior. Aí eu tive lá essa semana, né, em Ribeirão Preto, fui fazer um evento lá para outro cliente. Eu falei, cara, eu gostei tanto do projeto de vocês que eu vou fazer um negócio de graça aí para vocês. Porque, pô, é a causa, né? E aí ele falou assim, Maicon, como você está dando para a gente um evento de graça, nós vamos estender isso para o secretário de Educação, nós vamos trazer outros educadores do Estado também, e vamos colocar aqui na sala as cabeças pensantes da região. Bora, bom, vamos junto. E a gente saiu de lá, a gente fez um workshop lá sobre propósito, que eu turbinei a turma, né? Sai de lá, bota a galera mil. Certo. E eu lancei um desafio para aquele grupo discutir, né? Como é que a gente faz de Ribeirão Preto, que é a cidade de Ribeirão Preto, é a que tem um dos piores IDEBs, notas, né, do Estado. Como é que a gente tira, como é que a gente lidera um movimento para tirar dali e levar a região de Ribeirão Preto para ser uma referência nacional como é Sobral? Larguei essa bomba na sala e vamos discutir. Dinâmica de grupo e tal, não sei o que tal, e saímos de lá com um compromisso, né? Inclusive eles vão fazer um evento em agosto grande para movimentar mais pessoas. Então, acho que esse tipo de propósito, né, assim, esse tipo de empresa, ela faz tudo que uma empresa faz, só que está voltada para o outro. Né? Então, assim, em linhas gerais, quando você vê uma liderança evoluindo, ou uma cultura de empresa evoluindo, o que está acontecendo ali é que ela está olhando menos para ela e está colocando mais pessoas no raio de responsabilidade dela. Né? E uma liderança, né, super desenvolvida, vamos falar assim, na nossa ótica, longe de mim dizer o que é certo e errado, mas na nossa perspectiva, as melhores lideranças hoje se sentem responsáveis pelo mundo. Ela pode estar até agindo no local, mas ela consegue se conectar, né, e fazer algo que faça a diferença para a vida das pessoas. Eu acho que isso é o supra-sumo, né? Isso a gente vê o próprio Bill Gates, né? Que coloca em função lá na África que ele está fazendo aquilo. Na verdade é nos Estados Unidos que ele está criando um biodigestor que transforma esgoto e fezes em água potável, né? Isso, tem até naquela série na Netflix que fala, não sei o nome da série, mas fala sobre o Bill Gates. Ele é uma das pessoas que coloca a fortuna, o próprio... Essa série conta a história dele. Ele fala muito dessa questão do saneamento mundial, que foi uma coisa que ele ficou apavorado e resolveu pegar como causa. E é isso que o Marco está falando, né? Sim. Tanto é que hoje a fortuna dele e da Melinda, já, na verdade a deles, né? Ele já transferiu para a instituição da Melinda, que é para cuidar das pessoas pobres, né? Isso é a fundação dela é uma empresa de nível 5. Total. Tem tudo que as outras têm, mas o propósito está para fora. Warren Buffett também. Agora, Michael, você falou que não tem certo e errado. Mas tem. temos aí 5 níveis de liderança. Exato. São níveis que a gente pode... Quanto maior o número, melhor o nível que a pessoa está. É isso? E é melhor em qual contexto, né? Melhor para quem? É melhor para quem? O que acontece? No trabalho que eu faço, da maneira que eu vejo, eu não fico julgando a cultura, não, entendeu? Porque é um processo de aprendizagem. Eu acho que assim, na vida está todo mundo numa maratona, uns estão na frente, outros estão atrás, outros estão no meio, e está todo mundo correndo, está todo mundo na mesma direção. O ser humano está condenado a evoluir. Não tem para onde correr. Não tem jeito. Né? A gente só, entendeu? E agora, a gente procura trazer um pouco de perspectiva para as pessoas escolherem com mais clareza, né? Agora, a escolha
é de cada um, né? Se a empresa resolver que aquele modelo vai ser no nível 1 mesmo, no nível 2, ótimo. Quem sou eu para julgar? Tá feliz? Tá dando certo? Tá bom para você? Tá bom. É o que você falou, né? Tá bom, não é que o 1 é péssimo, né? E o 5 é maravilhoso. Mas eu acho que também, não sei se isso foi acelerado pela pandemia, com a questão digital, não sei se é realmente uma mudança de era, de comportamento, ou como você disse, né? Estamos fadados a evoluir. Sim. Mas hoje eu acho que o colaborador também, ele também se percebe como um ser que tem poder de escolha. Claro. E aí, quando a gente fala, né, que o cara quer trabalhar numa empresa que conecte a ele, que conecte ao propósito da vida dele, quer dizer justamente que ele consegue perceber isso na empresa, né? Isso, Ele consegue perceber que essa empresa tem esse tipo de comando, de liderança, de ação, e é ali que ele quer se conectar e é ali que ele quer contribuir. Exato. Então, eu acho que essa pergunta, na verdade, é em duas vias, né? Porque às vezes você pode escolher, sim, ter um comportamento Resta saber se vai ter alguém que vai querer compartilhar desse comportamento, né, com você. E aí uma pergunta que eu faço muito na cola disso que a gente está falando é o seguinte: você treina para o sujeito de se desenvolver como liderança ou o sujeito pode nascer líder? E como é que é isso? Existe esse treinamento? Essa sujeito... pergunta é boa. Pois é, o sujeito nunca foi líder, nunca trabalhou, Isso. e de repente é possível esse cara se tornar líder? Ele nasceu com alguma coisa ou não precisa nascer, é possível treinar? Não, liderança é uma habilidade, definitivamente é uma habilidade, qualquer pessoa pode desenvolver e tudo mais. Só que tem um detalhezinho, nós temos... Detalhezinho, papai! Uma perninha no Uma DNA. perninha ali, literalmente no DNA. Tem um traço no comportamento humano que é biológico, que vem de milhões de anos, que pode ser um fator determinante para aquela pergunta: a pessoa quer ou não ser uma liderança, né? Isso tem muito a ver com a dominância biológica. Quando a gente olha, esse tema é muito legal, cara, eu sou super fã. Quando a gente olha a dominância biológica, a gente já está acostumado com alguns jargões, né? Você tem o alfa, né? Pá, que ocupa espaço e tal, tudo mais. Tem o beta, que lidera também, mas é mais discreto. Tem o ômega, que não quer mandar nem a pau, ele quer ser comandado, né? Então a gente conhece, no imaginário popular já tem esses 3 tipos biológicos, mas existem outros, tá? Só para o assunto não ficar muito complexo, mas existem outros. E basicamente tem um traço que nós temos no nosso DNA que já vem instalado. Normalmente, quando a pessoa tem uma dominância baixa, ela é ômega, ela tende a ser mais submissa, tá? Ou de não querer assumir uma posição de destaque, entendeu? Então, para a gente criar processo de sucessão dentro da empresa, é interessante mapear isso, entender esse traço biológico. Mandar fazer um DNA, né? Desculpa. Mas eu acho... Desculpa, você é um homem. Tá vendo tão bem. Eu queria falar pro senhor, ele... ômega. Mas existe... Mas olha só... Mas É o quê? Mas olha só que interessante, esse tema é uma delícia. Você vai encontrar homens e mulheres, tá? Isso não tem a ver com tipo, com gênero, tá? Que tem uma dominância alta. Então, e existe uma relação muito interessante. Quando você tem uma pessoa de dominância alta, que seria um alfa, né? No caso da mulher ou homem, tá? Você tende, se você é alfa, você tende a criar um relacionamento com alguém que é beta ou ômega. Então, quando você encontra uma mulher alfa, tem uma coisa muito curiosa. A tendência é que ela tenha uma relação de dominância sobre o marido. Então, é aquela família que é a matriarca, por exemplo, a família da minha mulher. A mãe dela é alfa, velho. E o pai era ômega, ela mandava em casa, entendeu? Mas tinha que ser, né? Porque senão eles iam degladiar. Então, você não encontra casal de alfa-alfa, é um negócio muito curioso. Você pediu a mão pra sogra, então não foi nem por exatamente, né? Então, você vai ver que a mulher, quando ela tem uma dominância alta, dificilmente, falando que é impossível, tá? Mas dificilmente ela vai estar casada com um homem dominante. Quando isso acontece, eu já vi, tem muito atrito. Porque os dois são muito dominantes, né? Então, existe sempre um equilíbrio de pH nas relações. Então, trazendo para o ponto, é o seguinte: qual é o ponto-chave para a gente saber assim, se a pessoa quer ou não liderar? Primeiro, pergunta, tu gostaria de liderar? Segundo, pergunta, pior parte de liderar, ter que mandar alguém embora, né?
você trabalha com ela que você mandaria ela embora? Eu falo, Deus me livre, eu nem gosto de pensar nisso, entendeu? Então, normalmente, aquelas situações em que você tem que exercer o poder, né, a pessoa vai ter um desconforto brutal. A Né? menos que a pessoa se conheça muito, Isso. normalmente quando você faz essa primeira pergunta, você quer ser liderante? A pessoa Isso. vai. Aham. Ela fala que sim, mas o olho dela tá no salário. Isso, ou no por isso que status do cargo. Não, Mas, ou cara, já achar às vezes que que é vai uma dar conta e não vai armadilha. rolar, É né? uma armadilha armadilha, total, porque é. liderança não tem glamour, você não tem amigo dentro da empresa Nossa quando você é Senhora. líder. É né? uma- Liderança, ela é sozinha mesmo. Ela é, Quando eu digo sozinha, é que é o seguinte... quanto mais alta, mais solitária. É mais solitária, porque você realmente começa a afastar as pessoas. Por mais que você seja o nível 5, enfim, porque as decisões que você tem que tomar são duras. São duras. Né? Você É, tem sim. que mandar alguém embora. Eu vou dar um exemplo aqui agora do bagre ensaboado para mandar alguém embora. Esse caso eu vi na empresa que eu trabalhei, Padre. um bagre ensaboado. Bagre. Aquele cara escorregadinho, que Aham. falou assim, precisar de mandar fulano embora. Acho que conta esse caso lá num podcast aqui. Precisar de mandar fulano embora. Que era pessoal de equipe de obra, né? Aham. Vai mandar fulano embora. Pô, fulano vai dar dor de cabeça. Porque já dá dor de cabeça no Isso. dia a dia e tal. Já sei, vou chamar ele, chamei. Aí foi um caso que eu tô reproduzindo, tô entre aspas aqui, né? Chamei ele e falei assim, fulano, seguinte, cara, acabou uma obra, tá? Vamos mandar 10 pessoas embora. Eu vou te mandar primeiro, porque você já vai chegar no mercado primeiro. Olha, que vantagem. Que negocião, hein, rapaz? Agora falando assim, pô, o chefe é gente obrigado, boa. Ô, chefe, posso te dar um beijo? Deixa eu te dar um beijo. Queria te agradecer. Não, eu queria te agradecer, você não pedir desculpa, então, desculpa qualquer coisa. Obrigado. Agora, ele tá falando isso, eu me identifico muito, porque eu lembro que eu tenho 17 anos aí de mercado e fui desenvolver a liderança realmente na lida ali, no dia a dia. É que E aí- essa história é a história mais comum. Exato. Né? E aí eu lembro que eu tive uma estagiária e aí, tipo, simplesmente não dava. Chegou um momento que eu falei, não vai dar. Chamei ela, falei, meu Deus do céu, eu tinha muito medo de demitir. Eu cheguei e falei, fulana, sabe, passei mal, não sei o que, me preparei. Falei, fulana, não tem como, não vou continuar com você. Ah, não faz isso não. Continua comigo, cara. Eu sou um legal. Eu me dá mais uma chance e tal. Tudo bem. Aí ficou mais 6 meses. Ah lá, ela... Mais um prejuízo de 6 meses. Aqui, eu vou ter realmente que te demitir, porque... Se quiser, eu pago. Ela te enrolou Ela no falou tempo, isso. né? Ela falou assim, vamos falar a verdade? Não precisa me pagar. Eu gosto de trabalhar aqui. Foi um dos maiores desafios para mim conseguir demitir Sim. com tranquilidade, assim, sem, Isso. né? Porque também a gente pensa, eu É a já parte mais avisei, dura, né? eu já tentei desenvolver, eu já falei tudo que eu podia falar, já, Mas tá né? tudo muito linkado à questão da cultura da empresa, você não acha? Tá, Essa sem questão de dúvida. demissão. Sim, é. Totalmente. Porque tem tudo muito a ver com a maneira como você contratou, o que você Conduz. conversou quando contratou, É, o que está desenvolvendo, como é que é, né, essa relação no decorrer do... sem dúvida, sem dúvida. Tem um filme sensacional sobre demissão, que é Amor Sem Escalas. Ah, é fantástico, é. Que O George Clooney. George Clooney. É. Ele é contratado para demitir pessoas nas empresas. É a profissão do cara, A né? profissão dele é isso, é isso é muito sensacional. legal. É um filme legal, galera. É. Assistem aí que é um filme. Como é que chama? Amor Amor Sem Sem Escalas. Escalas, é excelente, é uma aula. Não. Agora, você falou um ponto que ele é o ponto de convergência disso tudo que a gente está falando aqui, que é a história do propósito. Porque é outro ponto também que muita gente não tem consciência da importância de você saber professar, saber dizer, ter um storytelling do teu propósito de maneira clara. Não tem a ver com o tamanho do negócio. Você que está aí assistindo a gente. Se você tem uma cafeteria, se você tem uma loja, uma lanchonete, se você tem um hotel, não importa o tamanho do negócio, você precisa saber falar rápido, simples, o que você quer, qual é o teu futuro, né, o teu propósito. E é o propósito que conta qual é o nível de consciência que você quer. É muito interessante isso. Quando eu vejo assim, o problema é que às vezes está escrito na parede, né, a visão, missão e valores ali, mas quando você conversa com a pessoa, você vê que é outra coisa. Mentira. Né? Por isso que eu faço diagnóstico de cultura, porque senão bastava olhar no site da empresa. Mas quando você pega esse storytelling, o propósito da empresa, por que você faz o que você faz, as pessoas me contam qual é o nível de consciência que elas querem. Imediatamente, entendeu? E isso é muito potente porque é o ponto que você trouxe. Quando você conta o que você quer,
você gera um ecossistema no seu entorno de gente que quer comprar aquilo, que compra de você por causa daquilo, gente que quer trabalhar com você por causa daquilo, né? Então, assim, você literalmente cria cultura, né? Você cria uma atmosfera em torno de você por causa da tua mensagem, né? Que está relacionada totalmente ao propósito. Ao propósito. Que é uma das coisas mais difíceis do ser humano detectar nos dias de hoje. Pelo menos é o que eu tenho escutado. Tudo que eu escuto a respeito, a pessoa tem dificuldade de saber qual que é o seu propósito. Eu tenho uma visão Às vezes não sobre tem clareza, isso. né? Uhum. Eu tenho uma visão sobre isso que é o seguinte: romantizaram o propósito Isso, tem em uma coisa. função de... Quem começou a falar em propósito? São as pessoas, os coaches. Uhum. Que é, cara, uma puta de uma profissão quando é muito bem exercida. Tanto que Claro. a maioria dos grandes empresários no Brasil e no mundo tem pessoas que levam Os ele do A ao B. assessoram, né? Isso, E a coisa no Brasil sempre funciona assim, né, cara? Um fala, o outro fala, aí cai na boca do comediante, vira engraçado, Vira as meme. pessoas, vira meme e acabou. É. Aí o cara, você vai lá e fala pra uma pessoa assim, cara, bacana isso que você tá fazendo, mas qual que é o propósito do seu negócio? Lá veio o coach. Exatamente. Cara, qual que é o isso aí. propósito do seu negócio? O que você faz? Quem foi chama um livro chama De Propósito, do João Branco, que foi vice-presidente de marketing do McDonald's há muitos anos. Ele fala o seguinte, ele definiu o propósito como a seguinte questão: o que você faz hoje que se você deixar de fazer, alguém perde? Essa é a forma de você saber se você está no seu propósito ou não. Uma forma simples, né? Sim, Então, na minha visão, as pessoas passaram a não acreditar e entender propósito por causa dessas piadinhas que rolaram, em função da profissão coach, que as pessoas se denominaram, né? Então, denomina coach e vai embora. Então, existe metodologia, existe processo, inclusive cientificamente comprovado. Sim. Quem aplica. E aí virou piada. Então, as pessoas... E romantizou o propósito. Qual que é o seu propósito? Vamos falar do Banalizou, né? Banalizou. A palavra é. E realmente, se você não tem um caminho... Da mesma forma, na mesma linha, missão, valores, algo que ficou banalizado. Isso, exatamente. Ele coloca na parede, mas não se conecta, exercita, né? não tem, existe. Não tem noção do que Na que, recepção você vê que aquilo ali é uma falácia, uma palhaçada. Exatamente. E as pessoas falam onde você quer chegar. Aham. Na verdade, jamais. Uma frase que é legal é o seguinte: quem é vivo não tem destino. Quem é morto tem. Parte da saudade é destino dele. Se você está vivo, você não tem destino não, cara. Você vai parar onde? Você vai parar onde você quiser. E a frase Sim, que sim. Então É você uma não tem escolha, destino. é uma escolha. Então, tem muita gente que fica preocupado com destino. A gente, foi o burrinho do Shrek, né? Pô, tá numa viagem chatona. Que hora que a gente vai chegar? A gente chega lá, dura 12 horas a viagem, chega lá, tá na hora. Que dia que a gente vai embora? Então tem gente, as pessoas não curtem o trajeto. O trajeto. E é o mais gostoso que tem, cara, é quando a gente tá apanhando, analisando. O sucesso é isso, né? Sucessões, né? Exato. Dia após dia. Dia após dia. Esse decorrer, esse transcorrer essa estrada Não é é o fim. sensacional. Isso, O sucesso não é o fim, Não, que é o que a nossa é cultura o- prega, né, no Brasil. Eu gosto de falar que você veja que assim, o tempo todo a gente está falando sobre para mim, liderança tem a ver com fazer escolhas, né? E quanto mais consciente você está sobre as escolhas, você vai ampliando o seu protagonismo. Porque a pessoa que não tem protagonismo é aquela que está à deriva, né? Ela não está refletindo isso no campo pessoal, no campo de negócio, né? E tudo mais. Então, a gente refletir sobre essas coisas, tomar decisão sobre isso, é muito potente, cara. É muito potente. E a gente falando de negócio, quando você tem um poder, é muito interessante de escrever, né? de estruturar direito o que você quer construir com as pessoas. Isso vai determinar tudo. E sabe o que isso determina, para mim, de mais importante? A tua existência. Porque isso que você está falando assim do caminho é a existência. Como é que a gente quer existir? E esse é um convite que eu faço sempre às pessoas a refletir. Você quer existir como? E Né? existir é o presente. É agora, né? Que valor você quer vivenciar agora, né? Porque assim, a direção, eu acho que é importante ter propósito, é importante ter direção. Mas como é? A questão é, porque tem um autor que é o Simon Sinek, que ele fala do círculo dourado, né? Você é o porquê, que é o teu propósito, né? O que você vai fazer para seguir nesse propósito e como. E, cara, o como é agora. O como é o que você vive. É o que você né? está fazendo. Ué. E isso é fantástico. Eu acho que a gente não sabe estar vivo amanhã, pô. Tem que estar feliz aqui agora. Eu sempre digo o seguinte, o meu lema pessoal, tá? Meu lema pessoal.
eu sou reflito sobre valores e tal, então eu tomei essa decisão para mim. Eu quero a liberdade como destino, né? Eu acho que a gente procurar ser livre, ter a mente livre e tal, isso é um bom caminho. Quero o amor como bússola, quero me tornar cada vez uma pessoa mais gentil, amorosa, né? Estou muito longe disso, mas estou trabalhando para isso, né? E a felicidade como companheiro, a felicidade agora, né? Agora. Então, assim, a gente tem que estar leve, alegre, feliz, fazendo o que está fazendo. Isso tá no seu trailer do seu canal de podcast. Com certeza. Né? Eu escutei isso ele lá. já falou até a frase que a gente sempre pede. Olha que bacana que ele falou, né? Que troço sensacional. A liberdade como destino, o amor como bússola tá e a nominado felicidade lá, como... É um áudio que tá... Como é que tá no É um manifesto, né? Felicidade como É o nosso companheiro. O manifesto deles esse. Eu já vi lá no canal. Eu tomei isso de verdade, assim, não é conversa de parede, não, entendeu? Eu acredito. É de verdade mesmo. E mais uma vez, não tô à altura, mas eu acho que esse que é o grande barato, assim, é você refletir sobre coisas arrojadas, que são mais do que você no ponto de vista existencial, mas você fazer um movimento para vivenciar aquilo. Então, assim, eu não sou uma pessoa que vive o amor incondicional, definitivamente. Tô 1000 anos luz. Mas eu definitivamente me tornei uma pessoa mais generosa, eu paro para ouvir as pessoas, você desarma um pouquinho, né? Evoluiu. Cara, isso muda, assim. É muito bom. O nosso ecossistema vai para outro lugar. Você baixa a guarda. Né? Baixa a guarda, né? Deixa rolar, deixa fluir. Isso é a famosa humildade, que as pessoas aqui, as pessoas tendem a falar que humilde é a pessoa que é pobre, né? É. Não, pessoa humilde. É humilde por quê? Não, porque é humilde, mora lá, não quer dizer que Nada ela, a ver. ela pode ser soberba, inclusive. Arrogante e moral. Pior ainda, né? Morar ainda é Ela pode ser soberbo. soberba e o rico pode ser humilde. Então a humildade tem a ver com o que você está disposto a receber. Aham. Né? Na minha visão é isso. E frases, a gente vai até esticar um pouco, te trazer para você falar mais uma frase. Fala uma diferente das que você já falou. Porque você falou uma frase uma frase que bombou no meu Instagram, foi uma que você passou por ela. Que é melhor você frear maluco do que empurrar burro. Né? Eu sempre falo isso, né? É melhor segurar o doido do que empurrar o tonto, né? Dá trabalho demais, né? Você tá louco, né, cara? Esse modelo de você ficar empurrando as pessoas é muito trabalhoso, né? Então, muito top, muito eu tenho acho que esse foi um dos primeiros que eu falei lá no meu podcast, né? Porque, assim, dificuldade, resistência, você nunca, jamais você vai ter o cenário perfeito e todas as condições para fazer o que tem que ser feito. Ninguém Nunca. quer, né? Porque é ruim, né? Mas você nunca vai ter. Você desenvolve. Não tem jeito. Então eu falo o seguinte, ó, passarinho que é bom, eu falo isso pra galera que trabalha comigo também, né? Passarinho que é bom, voa com galho e tudo, velho, te vira. Empurra a gaiola. Né? Vai nessa. Sensacional. Vou começar a usar sensacional. essa também, gente. Então deixa ele trazer uma frase, já vai pensando aí numa frase. Que, como ele já Acabou falou de uma, falar. já falamos outra. Não, falei. Outra. Vamos tirar aqui os conceitos. Eu chamo de conceito HD, né? A gente Eu acho brinca lá que no o meio, Marco né? podia finalizar esse episódio de hoje trazendo para o empreendedor, para o empresário, dependendo do tamanho, Sim. o cara que ainda não sabe qual liderança que ele é, se ele exerce esse papel da forma correta. Ele não Um exercício fácil, né? Alguma coisa assim, por onde ele começa para entrar nessa seara tão importante aí, né, do desenvolvimento de uma empresa. Roberto vai botar uma vinheta. Tem dica prática. Tum, tum, tum. Vamos para as práticas Vamos para as HD. dicas práticas. Olha só. Se é que tem, né? Se é que, não, claro que tem, não, com certeza. Existem muitos caminhos, né? Agora, quando a gente está empreendendo, eu acho assim, ó, quando nós estamos empreendendo, nós temos problemas primários. Normalmente, quando quem está começando um negócio, tem problemas primários, né? Então, é sempre importante organizar as coisas, ter processo, né? Eu acho que assim, o beabá, ele não pode ser ignorado. A gente tem que respeitar o beabá. Então, assim, se você está tocando um negócio, meu primeiro conselho é o seguinte, se você está tocando um negócio e está fazendo de forma muito intuitiva, vai fazer um cursinho no Sebrae, vai fazer um cursinho de gestão. Perfeito. Vai Né? fazer o feijão com arroz, né? Vai Pelo fazer o amor feijão de com arroz Deus. porque funciona, que é uma maravilha, né? Então, a gente precisa... Gestão... Então, lá vai, um conceito HD, né? Uma frase que você quer. Gestão... Para você ser um bom gestor, uma boa gestora, você precisa dominar 2 pilares. Primeiro, do gerenciamento, que é dos controles, da metodologia de gestão, de você ter uma planilha, um DRE, algo que minimamente controle teus custos, que você tenha alguns indicadores para saber se você está evoluindo. Então, assim, você precisa, dentro do teu carro, criar alguns painéisinhos ali para você ver a velocidade, você ver faturamento, você ver rentabilidade. Então, assim, o básico, vai fazer um negócio desse, porque sem isso você vai ficar andando de lado. Agora, feito isso,
tem que entender que um negócio é feito de gente. E para a gente evoluir, para a gente poder desenvolver o que a gente tem, necessariamente a gente precisa desenvolver as pessoas. Isso não tem a ver com tamanho. Eu posso ter 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Ensina tudo o que você sabe. Compartilha tudo o que você sabe. Traga comportamentos que você julga importantes para a tua empresa. Poxa, aqui eu queria muito que os meus colaboradores atendessem bem os clientes. Pega qualquer coisa na internet de atendimento ao cliente, vamos ver junto, vamos com aquela conversa de mais cedo, né? Uma vez por semana, naquele papinho de 10 minutos, nós vamos ver um conteúdo disso. E você vai, a palavra é evangelizando as pessoas. Tem que evangelizar, dá trabalho, você tem que falar 1000 vezes. Então, não é um dia, é um processo, é um estilo de vida. Liderar é um estilo de vida. Se você cuidar da tua cozinha, fizer aquele basicão que eu falei, né? E cuidar das pessoas, ninguém te segura. E eu acho que a última dica é a seguinte, palavra de quem ocupou posição estratégica a vida inteira. Hoje eu sou dono do meu negócio, continuo estratégico e ajudo empresas grandes com mentorias estratégicas. Eu te digo o seguinte, um negócio, ele é a soma, você olhando assim estrategicamente, né? É uma boa estratégia e disciplina na execução. Se o negócio tem uma estratégia boa, você tira o sofrimento da execução. Aquele negócio que está com a margem pequena, que não sobra dinheiro, que está com problema de atendimento, que não vem gente boa trabalhar comigo, a estratégia é ruim. Para tudo e volta para a prancheta, porque a tua estratégia é ruim. Porque quando a estratégia é boa, o negócio por si só, se ele rodar mais ou menos, ele dá uma rentabilidade boa, ele deixa um ambiente melhor para as pessoas, o negócio já vai numa velocidade cruzeiro interessante, entendeu? Agora, aquele negócio que a margem é pequena, está no pega e paga, não sobra dinheiro, volta para a prancheta. Estratégia, cara. Isso é um fator decisivo para tirar sofrimento. Entendeu? Então, a liderança que está tocando o negócio, mais uma vez, pequeno empreendedor, 1, 2, 3 pessoas, só você, não importa. Reveja, olha a sua estratégia. Você, pessoa física, que não lidera ninguém, que está liderando a tua vida, se a tua estratégia de vida para desenvolvimento, para você ganhar grana, for ruim, tu vai sofrer, cara. Então, assim, para pensar. E aí, para largar, né, a cerejinha do bolo. Você que está trabalhando, né? Você que está sendo um gerente de empresa, você que é um empreendedor, você que tem um negócio, você trabalhar para ter uma rentabilidade negativa, se ficar no 0 a 0, você ter um EBITDA de 20%, 30%, ou de 40%, ou de 50%, você vai trabalhar as mesmas horas. É a potência dessas horas. As mesmas horas. Então, assim, tudo isso está no campo da escolha. Resumindo, né? O que está no campo da escolha? O que a gente faz, qual o propósito que a gente tem, quanto que a gente quer vender, que rentabilidade. Esse dia eu estava na mentoria estratégica e falei assim, escuta, e quanto de EBITDA vocês querem? Não, é porque o nosso negócio é mais... Não. Para com essa conversa. Você já começou explicando, tá errado. Não. Que vai dar errado. O mercado não pode definir seu EBITDA jamais, cara. É você que escolhe e depois você vem com a estratégia para suportar aquilo. Então, assim, faça essas escolhas para a tua vida individualmente, faça a tua escolha para o teu negócio e o resto, cara, é esforço de execução. Se você for uma pessoa disciplinada, uma liderança disciplinada, você vai conseguir. Acho que esse que é o ponto. Deixa eu emendar antes de passar para vocês, que aí eu vou finalizar minha participação aqui. Fala para Dedéu, hein? Nossa Senhora. Bom demais. O que você falou é legal. Eu anotei aqui o insight do Benjamin Franklin, né? Benjamin Franklin tem uma frase que é excepcional e eu usei por algum tempo no meu escritório, lá quando eu trabalhei na empresa, que era bem feito é melhor que bem explicado. Essa frase aí ficava... Eu coloquei isso num quadro, imprimi, coloquei num porta-retrato atrás, ficava atrás da minha mesa, assim, ó. Aí o funcionário sentava, vamos conversar, nem com aquele olhar lá, né? Bem feito, melhor que... Alguns já levantaram antes de conversar. Todos tempo ainda, né? Mas essa é uma frase legal que faz todo sentido. Faz, né? Com certeza. Vou fazer 2 alusões aqui. Eu gosto muito de trazer... Acho que não sei porque eu estou lidando muito com aluno 6º ano e tal. Você tem que colocar um pouco mais lúdico algumas coisas, né? E eu gosto disso porque até para mim funciona. A criatividade funciona. Então a pessoa fala, tem que painel do carro, eu já estou viajando no painel do carro aqui que ele falou, né? Painel do carro, que você tem os indicadores o dashboardzinho da empresa lá, né? E aí o que eu coloquei de alusão? Você tem um carro comum com os painéis tradicionais, gasolina e tal. Quando você tem um carro turbo, você tem mais uns 6 medidores diferentes. Porque você já começa a avançar, colocou potência, acelerou a empresa, você tem que começar a olhar outras coisas. Isso. Então foi uma alusão que eu fiz também aqui. Se for um avião...
Nossa Senhora. Tá louco. Ah, Né? isso E aí. deixa eu ver se eu acho o outro aqui, que eu escrevi de qualquer jeito. Vai falando aí que depois eu vou Não, conseguir então ler é mais aqui. um conceito para ele lá, né? Eu tava falando de estratégia e tudo mais. Um conceito HD que eu sempre falo, cara. Cada gota de... Essa vai pro livro. Essa vai... Essa a gente Cada vai gota de fazer um suor... podcast com as Boa, frases, boa, boa, depois, boa. Não. Cada gota de suor no planejamento é uma gota menos de sangue no campo de batalha. Essa é boa. Nossa, fala, gente, eu vou essa- fazer o seguinte: eu Cara, vou essa é vender pra boa. você com exclusividade um livro com as melhores frases de Maicon Oliveira. Aguarde por aí. De hoje! As de hoje. Diariamente. Tá comigo, não compra com ele, compra comigo, que eu que vou fazer o compilado. E Tá? agora eu lembrei aqui aquela questão que você falou de quando você planeja bem, a execução ela é mais tranquila, né? tira o Quando você tem sofrimento. planejamento. É por causa da receita de bolo. Se você tá com a receita de bolo, você flui. Se você quer tirar da cabeça, pô, minha mãe fez um bolo, eu quero usar. Vai sofrer. Você vai sofrer pra fazer. Então Vai. foi as duas analogias que eu fiz aí. E mais exemplos práticos de Daniel Costa. Em homenagem à No nossa final, amiga Palmirinha, tem que os partiu exemplos dessas. com ilustração para as pessoas, né? Falando em receita, Muito um abraço pra bom, Palmirinha, muito que foi bom. sensacional. Muito bom. Excelente. Ô, Maico, muito obrigado aí pela sua Maravilha. participação conosco. Foi muito top. Que legal, me diverti Pena bastante. que o tempo é curto, porque a vontade é dúvida. conversar durante O problema muito tempo. volta depois. É, Claro. volta mais. E aí eu vou passar a bola para a Roberta fechar aqui com uma frase também que está relacionada a exemplo. Mais vale uma gota de exemplo do que uma tonelada de conselho. Sem Eu acho que dúvida. para um líder, É uma verdade. frase dessa é fundamental, né? Tudo. Para passar. Maravilha. Bom, gente, eu Robertinha, agora é a poderia- sua frase. Eu tô aqui me empenhando muito nessa questão da frase, sabe? A gente cutucou Porque ela no episódio de estreia é, dela. exato. não tinha- Pessoal Lembrando fica que hoje nós vamos ter o desafiando. sorteio da melhor frase da noite. Eita! Que bom. Que Você isso- que tá assistindo aí, comenta. Bota na minha e compra o meu Nós vamos curso. Que eu sortear já um falei. Corsa. Marco, agradecer a sua presença, foi maravilhoso, muito bom, muita troca Obrigado. boa, muito aprendizado contigo, muito obrigada. E para você que está ouvindo aí também, muito obrigada pela sua audiência. E eu vou terminar aqui com a minha frase, que é de... Eu não vou falar de quem que é, não. Vamos lá. Uma boa liderança é sobre experiências humanas, não é uma fórmula ou um programa. É uma atividade humana que vem do coração e leva em consideração os corações de outras pessoas. É uma atitude, não uma rotina. Essa frase é de Lance Secretan e eu peguei do Só Google. não é uma frase, né? É uma Isso aí é super praticamente frase. um capítulo de um poema, de um livro. E eu peguei do Michael, Google. Oba! Ganhei Nosso presente. patrocinador aí das óticas Diniz. Legal. Ele sempre manda aí sempre manda Maravilha. Agradecer É mais pra uma abrir, não vez é? aqui. Como é que é? Pode abrir. Opa, A que Vero legal. Vino, que está sempre aí nos prestigiando com vinhos. Maravilhoso. Maravilhoso. Como é que é o rótulo aqui? Vamos prestigiar, né? Eu não sei falar esse nome não, mas o vinho é eu bom. ver. No BS, pô, que nome... Olha, no BS, que WFC. No BS, É do UFC. que WFC. Na verdade, são as iniciais da frase de cima aí. Ah! Ah, Wine for every day and forever, que é vinho para todo dia e para toda ocasião. Que legal. é isso aí. Excelente. Serve até pro podcast, Thiago. E Podia ter usado a frase do olha vinho. que- também já agradecer sai. a Volta Telecom, porque sem ela, nossa internet aqui não estava top igual tá. Exato. Funcionando maravilhosamente bem, sem cair. Então aí também o nosso valeu para a Volta Telecom. E vamos fechar com a frase: quantas histórias por quilômetro você faz? Muito Isso aí. bom. Galera, valeu. Maico, obrigado, irmão. Um grande abraço a todos. Uma alegria estar com vocês. Valeu!